Muito bem, pessoal, muito boa noite. Algumas carinhas aqui já me conhecem, mas eu me chamo Odila. Eu sou graduada em Direito, advoguei durante um período, sou funcionária pública licenciada da Casa Legislativa de um município aqui perto e hoje eu trabalho com o mercado financeiro. Daí fui convidada pelo professor Marlos para ministrar a parte de Direito Administrativo com vocês. É uma matéria que eu gosto muito, até porque vivi ele no meu dia a dia durante quase 9 anos, durante esse período que eu estive na Casa Legislativa. Eu fazia parte do corpo administrativo lá, né? Fazia parte, então, das CPIs, também de comissões de processo administrativo, trabalhei junto ao jurídico, trabalhei junto à contabilidade, ao recursos humanos e compras, então um pouquinho do dia a dia do direito administrativo eu consegui absorver na minha vida. Então, assim, no edital da Polícia Civil, ela já previu nos últimos, né, direito administrativo. Da Polícia Militar não teve, mas a gente aposta que tenha, porque nós estamos observando todos os concursos hoje trazendo, né, a matéria de direito administrativo, seja na parte mais de noções, a parte mais inicial ali, conceitual do direito administrativo, ou de uma forma até um pouco mais profunda, pedindo contratos, licitações, alguma legislação específica sobre a parte de serviços públicos também. Então, como a gente está aqui num pré-edital, a gente vai ter bastante tempo de trabalhar ele com bastante calma, toda essa parte introdutória e também a legislação, né? Então, hoje a gente vai ficar bem na parte bem inicial, bem de princípios, atos do direito administrativo, conforme vocês viram ali no material. A gente trata também, né, o edital anterior trouxe a lei de licitações, a gente vai tratar da nova lei, tá? Eu não vou trazer a lei antiga porque ela cai agora em abril, né? Elas ficavam as duas ainda válidas por 2 anos, mas esse prazo termina agora em abril. Então, é pouquíssimo provável que o edital traga ela, né, para estudo, mas se trouxer, a gente vai fazer a atualização depois. O que eu tenho para tratar com vocês que estão nessa área, né, de polícia, que já estudam, alguns aqui já estudaram para a guarda, estão aprovados até no concurso da guarda, que eu sei que às vezes a matéria de direito administrativo não é muito quista, né? Vocês não gostam muito, porque acham chata, burocrática, morosa. E hoje eu queria trazer para vocês uma visão um pouco diferente disso, né? Por quê? Vejam, por dois motivos bem simples, assim. Primeiro, se essa matéria vai fazer você alcançar o sonho de vocês, mudem esse pensamento. E isso vale não só para o direito administrativo. Ah, mas eu não gosto de ensino lógico. Ah, mas para! Quanto mais você falar isso, pior vai ser para você aprender. Então, a partir de hoje, vocês vão amar direito administrativo. Porque se isso vai fazer vocês atingirem o sonho de vocês vão criar o quê? Um carinho especial por isso. Amem o processo. Outro ponto, eu quero que vocês entendam que aprovados no concurso público, tomando posse, vocês viverão o direito administrativo. Por quê? Um órgão público, né, um Estado. O que o Estado faz? Né? Ele regula a nossa vida em sociedade. Ele, então, emite leis, decretos, regulamentos e presta serviços públicos essenciais para a nossa vida, que é educação, saúde e segurança. E na parte de segurança, cá estão vocês. Vocês serão a personificação do Estado. E ele vive através do direito administrativo. Tá? Então vejam quão importante é o direito administrativo e será ele, né, na vida de vocês. Então vamos lá, né? Vamos à matéria mesmo, né? Então eu trago aqui bem rapidamente essa parte mais introdutória do direito administrativo, que é essa diferenciação. No que ele se enquadra, né? Ele é direito público, ele é direito privado. Existem alguns doutrinadores que falam que ele é um misto. Por quê? Ele tem um caráter, sim, de direito público. Essa é a visão que a gente tem que ter, né? Porque é a máquina pública. Mas em alguns momentos, durante a atividade do Estado, lança-se mão de alguns direitos privados, sim, até usar algumas cláusulas do Código Civil.
A gente vai ver isso de forma um pouquinho mais detalhada quando a gente tratar, principalmente da parte de contratos, tá? Então, sim, ele tem um caráter robusto de direito público, sim, mas não quer dizer que ele seja totalmente afeito ou contrário ao direito privado. Em determinados momentos, ele pode sim lançar mão, né, da atividade do direito privado, né? Então, tem essa classificação, né? Sim, o direito administrativo, ele trata do direito público. Por quê? Porque tudo que o Estado pode fazer é dentro do direito administrativo que a gente vai estudar, né? Qual é a matéria, o que ele pode, o que ele não pode fazer, é dentro do direito administrativo. Então, o regime jurídico, né, administrativo dos órgãos públicos, né? Ele é o direito público aplicável aos órgãos. Quando a gente fala em órgãos, a gente tem que pensar numa esfera maior. Então, União, estados, municípios, né, Distrito Federal e também a todas as suas entidades. Né? Quando a gente pensa lá na Constituição, né? A nossa federação, ela é dividida dessa forma, né? União, vem os estados, ela vai escalonando, mas também as suas entidades, que são os seus braços, que através delas ele atua. A gente vai também aprofundar nesses dois conceitos mais à frente. Mas então, o direito administrativo, quando a gente olhar para uma Caixa Econômica Federal, para um Banco do Brasil, para o INSS, eles também seguem as normas de direito administrativo. E o regime jurídico de direito público, né? A parte ali de sistemas administrativos, então nós temos dois sistemas que são os mais conhecidos, os mais trabalhados, né, dentro da nossa doutrina, né, que é o sistema inglês de unicidade de jurisdição. Ou seja, dentro do direito administrativo, ele vai tratar de tudo, ele encampa tudo, né? E ele, todos os detalhes ali, ele litiga, né, e entende tudo que há dentro da sociedade. Já o sistema francês, ele tem uma dualidade de jurisdição, né? Porque ele diz que tem um sistema contencioso administrativo e outro, né? Porque ele entende essa necessidade que a administração, ela tem essa autonomia também, que ela não fique presa, que ela não fique amarrada. E o sistema, então, adotado aqui pelo Brasil, isso cai bastante em prova, é o sistema inglês, né? O sistema de jurisdição ou sistema, né, de controle judicial, em que todos os litígios administrativos ou que envolvam interesses exclusivamente privados podem ser resolvidos pelo Poder Judiciário, ao qual é atribuída a função de dizer em caráter definitivo o direito aplicado. Ou seja, a administração, ela não tem a capacidade de ela unicamente decidir. Quando houver um questionamento a mais, pode ser levado, então, ali ao judiciário. Então, um conceito bem tranquilo do direito administrativo, que é o ramo do direito público, que tem por objeto, né, os órgãos, os agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública como um todo, né? Atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins, ou seja, essa atividade administrativa que é os serviços públicos, a regulamentação da vida em sociedade. Outro ponto que muitas vezes quando o acadêmico e o concurseiro ele está começando a estudar ou ele é mais afeito às matérias de direito penal, de direito processual penal, constitucional mesmo, ou até a legislação institucional, é pensar, tá, prof, que eu estudo em direito administrativo? Meu amigo, muitas. Tá? A gente começa lá na Constituição Federal e tem um monte de legislação. Por quê? O direito administrativo, diferente desses que eu acabei de mencionar, ou do Código Civil, do Código Penal, ele não é codificado.
ele está pulverizado em toda a nossa legislação. Em várias leis, na verdade, a gente vai pegar condões do direito administrativo. Na própria Constituição, ela tem várias partes, né? A gente pensa, às vezes, só lá no artigo 37 e seguintes, mas não, tem vários pontos dela que a gente vai pegar o direito administrativo. Então, ele não é codificado, eu não tenho um código de direito administrativo. Ele é muito ainda numa base doutrinária, por isso que esse começo das aulas vai ser bastante conceito, e depois a gente vai aprofundar em alguma legislação que o edital venha a pedir, né? E aí, como ele não tem um código, como ele não está dentro de uma única lei, como que a gente vai fazer para estudá-lo e até aplicá-lo? Então, a gente diz que o direito administrativo ele tem fontes, tá? E são 4 as fontes do direito administrativo. A lei, como a gente já falou, e aqui quando eu falo lei no sentido bem amplo, tá? Constituição, leis ordinárias, regulamentos, é bem amplo mesmo o conceito de lei. A jurisprudência, que são, né, as decisões dos nossos tribunais, e não pensem apenas nos superiores, tá? A STF, STJ. Tribunais, o TJ, nós temos os tribunais de contas de cada estado, que também tem muita decisão, na verdade, se concentra boa parte do direito administrativo ali, tá? A doutrina, como eu tinha comentado com vocês, que é toda essa matéria, essa gama de matéria escrita, analisada, avaliada pelos nossos escritores, né, de direito. E os costumes. Aqui, o que eu trago para vocês um cuidado, né, que a gente sempre fala em relação aos costumes, é que como se eles fossem ele fosse a última fonte, ou seja, a última possibilidade de usar como uma fonte de direito administrativo. Por quê? Ele é muito frágil, né? A gente dizer assim, basear uma decisão, um administrador, basear uma decisão, fundamentar um ato só nos costumes, não dá, não é possível. Ele vai ter que trazer também uma doutrina ou uma jurisprudência. Porque o que é o costume? Aqui se faz assim, tá? Esse é o convívio em sociedade. Só que o convívio em sociedade, muitas vezes, que se a gente for, vocês são daqui um município bem pequenininho aqui perto, aqui, me falem, não, menorzinho, assim. Hã? Cordilheira, é. Cara, se você for lá, a vida em sociedade lá se organiza de uma forma diferente. É capaz de lá não ser tanto, porque é bem pertinho, né, de Chapecó. Mas a vida em sociedade se organiza de uma forma diferente. Até se você for lá olhar, os caras fazem compras lá no município, lá na prefeitura deles, do jeito que não deveria. Depois eles dão um jeitinho de arrumar a documentação, mas na prática, provavelmente, eles passam o telefone e ligam na mercearia e mandam entregar, né? Não pode, mas faz. E isso é um costume. Dá para ele aplicar? Dá para ele fundamentar? Não. Por quê? Porque esse costume, apesar de acontecer desde que sempre existiu aquele pequeno município, é totalmente contrário à legislação de licitação. Então, o costume é a base mais, a fonte mais pueril. Então, é a última, em última escala, ela será utilizada. A forma que eu organizei elas aqui é como elas devem ser observadas pelo administrador, né? Então, em primeira escala, a legislação. Não fala nada na legislação? Ok, vamos para a doutrina, para a jurisprudência, perdão. Nada na jurisprudência? Vamos para a doutrina. Nada também nós vimos que é muito difícil? Vamos pensar nos costumes, tá? E bem importante que a gente sempre fala em relação à administração pública é que, diferente de nós, né, a gente faz tudo o que quiser e arca com as consequências, mas a gente faz tudo o que a lei não veda. Então a gente faz o que quiser. Para nós, civis, é assim. Então, o Código Penal proíbe matar? Não. Está escrito lá? É proibido matar? Não, né? Está escrito matar alguém. Pena tal, tal, tal. Matar você pode. Só vai arcar com a consequência. Já aqui, é o contrário.
Aqui, a administração pública, né, os órgãos e as entidades, elas só podem fazer aquilo que a lei diz que ela pode fazer. Então, ela pode pagar aquele funcionário público só se a lei disser que sim. Ela pode dar uma função gratificada para exercer determinada atividade só se a lei disser que sim. Então, por isso que a gente vê hoje, no nosso ordenamento jurídico, uma quantidade absurda de leis. Todos os dias, se vocês olharem o nosso diário oficial, é uma quantidade absurda de leis, que nem sempre se consegue cumprir. E boa parte delas são para cumprir detalhes da máquina pública, detalhes internos da administração pública, muitas vezes. Então, vamos aos princípios, né? Que são uma grande base, né? Para quê? Para a gente aplicar a matéria de direito administrativo. E a parte de princípios é assim, né? Amada, adorada pelas bancas. Eles têm uma paixão pelos princípios. Olha, confesso para você assim, que eu já fiz algumas provas que tinham direito administrativo e eu não lembro de não ter alguma coisa sobre princípio. Alguma questão sobre princípio. Sempre tem. Assim, eles têm uma paixão. Parece, eu acho que é um requisito. Se a banca fizer a prova, a comissão organizadora não tem princípio. Não, pode fazer outro. Não, esse caderno de prova não vale. Só pode, né? Toda vez cai. Então, nós temos os princípios expressos. Os princípios eles são divididos em dois grupos, né? Os expressos e os implícitos, né? Os que estão pulverizados na nossa legislação e na nossa doutrina. Mas os expressos, eles são chamados assim porque eles estão na nossa Carta Maior, na nossa Constituição. E eles são apenas 5, que é a legalidade, que é isso que a gente acabou de falar, que é a diretriz básica, né, dos agentes da administração, ou seja, só pode fazer aquilo que está previsto na lei. A administração pública só faz aquilo que está na lei. Impessoalidade, e a impessoalidade é bacana porque ela tem dois viés. Ela tem o viés da questão de ser impessoal o tratamento, né, que se é dado aos administrados quando eles estão em pé de igualdade de condições, e também em relação a quem está à frente da máquina pública, né, o administrador. Ele tem que ser impessoal. Ele não pode estar atrelando a imagem do órgão público ou da entidade à imagem pessoal dele, certo? Então, quando a gente fala assim, muitas vezes, um grande exemplo, né, que a gente usa é o próprio prefeito, porque ele está tão próximo, né, tanto da máquina pública quanto da população, que às vezes se confunde mesmo. É o gabinete do João, né? É a prefeitura do João. Não, né? É do prefeito, é o gabinete do prefeito. A gente não pode ter essa amarra. Por quê? Porque ele tem que ser passageiro. Né? A máquina pública, mesmo um servidor público efetivo, o cargo dele vai permanecer por anos, se duvidar, séculos dentro de uma administração. Mas a pessoa ocupante do cargo, não. Essa com sorte ali, uns 35 anos, faz, né? Com sorte. Tá ali, né, com aquelas nos risquinhos, menos um. Não sei, gente, tudo pode mudar, né? Muda lá por INSS, e aí o povo fica com ciúme do servidor público, e muda o servidor público também. Sim. Na reforma administrativa ali que tem hoje em trâmite nas casas, ela vai mudar um pouco a questão da estabilidade, mas ela ainda ela influencia mais para o pessoal do. Porque o que eles querem? Pelo que dá para ver, né, dela. Incentivar ainda mais ter cargos de livre nomeação. Sabe? Claro que daí a ideia deles é que eles coloquem mais critérios para ocupar aquele cargo. Não só, beleza, entra aí, faz o que você quiser. Mas, é um cargo assim, tem que ter formação assim, mas o cara pode mandar embora ou contratar a hora que quiser.
sabe? Então, eles querem isso, querem tirar mesmo, liberar o máximo possível de cargos efetivos e transformá-los em livre nomeação, com alguns critérios mais severos do que existe hoje, mas querem. Essa é a principal ideia. Nem é tanto, às vezes, quebrar a questão da estabilidade, mas sim diminuir a quantidade de cargos efetivos. Porque hoje existe um cálculo, né? Os tribunais, cada local, cada estado tem uma determinação, mas existe um mínimo, né? Você tem que ter X efetivos e X comissionados. Tem que existir um equilíbrio. O número de comissionados nunca pode ser superior ao de efetivos. Existe essa regra, né? Mas a ideia é justamente inverter, que a máquina pública não fique tão amarrada aos servidores. Eles justificam que é pela eficiência, porque o servidor se acomoda com o passar do tempo em razão da efetividade, né? Para de se aperfeiçoar, leva de qualquer jeito e tudo mais. Eu, que estudo direito administrativo e que já estive lá e já participei eu era membro da comissão que fazia as avaliações de estágio probatório. Eu acho que o que falta, na verdade, na nossa legislação administrativa é um aprofundamento ali que a própria Constituição permite. Depois de efetivo, depois de passado ali os 3 anos, existe a possibilidade de continuarem sendo feitas as avaliações, né? Mas a gente não tem lei normatizando isso. A Constituição permitiu, mas nenhum órgão público efetivou isso, né? As avaliações ali de desempenho. E isso poderia levar a uma exoneração totalmente muito bem fundamentada, sabe? Mas ninguém fez, porque ninguém quer mexer no próprio problema, digamos assim, né? Então, eu acredito que se nós usássemos lançássemos mão disso, esses problemas com funcionários que não vão para frente, que vivem detestado, porque a gente sabe que o que mais existe é isso, né? Seriam muito bem resolvidos. Mas como ninguém faz, a reforma administrativa vem aí. Mas ela vai virar um Frankenstein, parecido com a reforma previdenciária, né? A versão nova vai ser normal, que é policial, depois que está lá dentro, que ganha atividade. Aham. Não, é bem isso. Não, não se mexe, né? Olha, só faz que nem depois que inventaram a pólvora, o trator não faz mais força, né? E isso é muito triste. Isso é muito triste. E assim como a gente vê isso dentro da polícia, a gente vê isso em qualquer órgão público. Qualquer órgão público. Qualquer órgão público. Então, as pessoas realmente se acomodam. E eles ainda, você fala ainda de uma acomodação mais física, né? Que é inerente da atividade. Mas a acomodação intelectual, eu acredito que é a pior. Sabe? Às vezes você vê um contador que não se atualiza. Para um órgão público, para uma prefeitura, para uma câmara, um contador geral ali que não se atualiza, é um tiro no pé para o prefeito. Tenha uma conta negada no Tribunal de Contas para tu ver o tamanho do problema, porque reflete no patrimônio deles, no patrimônio pessoal, sabe? Mas isso ninguém para pensar ali na hora que tá, né, com o problema. Apesar que também, né, duvido um prefeito que tenha muito patrimônio no nome, né? Todo mundo... bem isso. Chegar a época de se candidatar, né? É incrível. O registro de imóveis, assim, sofre um baque, né? Para conseguir fazer toda a manobra para certidões. Isso daí tu vai acabar indicando alguém para tu votar. Ah, sim, sim. Se não vota em mim, sim, não, é total. É outro ponto. É outro ponto. Essa parte, porque a justificativa mora naquela situação de que ele tem que pôr pessoas de confiança. Já diz, né? Cargo de confiança, né? É uma situação de confiança. Então, no entanto, a gente sabe que ela foi muito prostituída, né? E isso há anos, ao decorrer dos anos. Essa ideia da reforma é fazer isso. Alguns cargos, eles serem de livre nomeação, mas exigirem alguns critérios, sabe? Ao menos de formação. Um exemplo. Como é que a gente faz um secretário de saúde? É obrigatório ser médico? Não é.
O cara não precisa nem ter graduação, até onde eu sei. Normalmente as leis orgânicas e tudo não cobram que o cara tenha nem graduação. Pode ter só ensino médio. Né? Só que assim, ó, com certeza é bem complexo, mas eu vou dizer assim, eu acho que o presidente deve ser ainda pior. Mas quem pega ali é o ministro. E no município é o secretário. O cara, no final do dia, o prefeito tal, é mais assim, né? São poucos que são bem atuantes, né? Só que o secretário é o braço dele. E ele pode propor qualquer um. Né? O cara não entende nada, não sabe do que está fazendo, de educação, de segurança pública. Não precisa ter nenhuma formação na área. Não que também, às vezes, né, seja a solução. O ideal, tá, o cara não entende tanto de gestão, ok. Mas ele entender daquilo que ele está fazendo, né? O cara de segurança pública, ele precisa entender de um armamento para fazer, porque é o secretário que autoriza as compras. Aí qualquer um coloca lá qualquer tipo de arma. Eu sou super leiga, então nem vou falar os nomes para não falar bobagem. De armamento, até de fardamento. O cara tem que entender, tem que ter um mínimo, né? Por mais que ele tenha um corpo técnico, ele que autoriza. Se o corpo técnico quiser ser sacana, né? Então é isso. Isso é bem importante, essa questão de mérito. Então, ter uma formação mínima, ter uns critérios. Hoje é muito, sabe, qualquer jeito, né? Até para os seus ali, para os ministros ou para os vereadores mesmo ali, o pessoal que trabalha em gabinete tem noção do que está fazendo ali às vezes. E isso pesa, né? Hoje eu vi um vídeo ali dele falando da CVM, né? Que ela regula o mercado de ações, né? De compra e venda de ativos e tal. E aí ele falou ali uma bobagem, assim, que foi de chorar, que o entrevistador ficou sem jeito, sabe? Então, né? Tão complicado. Mas vamos lá. A moralidade, então, é outro princípio, né, expresso. O que é isso? Impõe ao administrador público não dispense os preceitos éticos que devem ser presentes na sua conduta, né? Ou seja, a conduta dele, quando ele pensar nela, ela não tem que ser só legal, ela tem que ter esse condão de ser moral. Ok, a lei, né, determina isso, mas tá certo fazer isso? Né? É uma situação moral, pô, a gente está dentro de uma calamidade pública, né? Não pode um estabelecimento ele está fornecendo alimentos, ele não, você não tem alvará, sai daqui, vamos fechar. Poxa, está alimentando as pessoas que estão na rua, sabe? Esse condão moral tem que pesar as situações também. A publicidade indica que os atos da administração devem merecer o mais ampla divulgação. Por quê? A publicidade, ela vem tentar mitigar, né, melhorar nossas situações de corrupção. Quanto mais públicos são os atos, melhor a sociedade consegue atuar como fiscalizadora, né? Então, não sei se aqui em Chapecó tem, esqueci de pesquisar antes de vir para a aula, o Observatório Social. Alguém saberia me dizer aqui? Pessoal que mais... Observatório Social, assim, é uma... Então eles fazem um papel bem legal, eles vão lá, são pessoas que da sociedade mesmo que se organizam e vão participam das licitações, ficam lá olhando se o pregoeiro não está sendo, né, camarada com ninguém. Você vê, minha esposa, ela ganhou bolsa, daí para ela pagar lá a bolsa, lá que tem que pagar, ela tinha que fazer, tipo, acompanhar 10 estações. Aham. Olha aí, legal. Aham. Não. Chega a apontar os pontos suspeitos. Isso, e aí eles vão lá, passa o dia dando uma olhadinha no portal da transparência para ver se o prefeito está comprando pneu para o carro dele com aro cromado, né? Porque é muito necessário, né? O carro precisa ter aro cromado, né? Tipo... Então é isso. A publicidade serve para isso. Existe a mitigação desse princípio quando se fizer necessária que o ato praticado seja em sigilo. Tá? Então, o que acontece? A publicidade não é um princípio soberano, tá? Diferente dos demais. Por quê? Alguns atos da administração precisam correr em sigilo. A fase interna da licitação é um exemplo.
Por quê? Se passar, vazar informações, a prefeitura vai querer adquirir um lote lá gigante de computadores para deixar todas as escolas com computadores novos. Cara, se uma empresa grande souber disso antes do ser publicado, cara, ela já vai mudar, ela já vai fazer todo um esquema e um lobby até para ganhar essa licitação. Então tem tudo, ou até vir influenciar o servidor público responsável, ó, faz a descrição assim, infelizmente, né? Então, Todo mundo vai concorrer, tá? Só para te ajudar. Isso, aí chega lá na hora, não, deserta, deu deserto. Bem isso. Então, existem situações que se faz necessário, né? Eu trago essa exemplo da licitação, que é o mais fácil da gente pensar, mas tem vários outros atos mais internos, ou até num processo administrativo, né? Tem uma questão ali mais pessoal que está sendo tratada do servidor, alguma situação, claro, a gente vai respeitar isso, né? Ali no judiciário a gente vê quando direito de menores, né? Casos, situações de direito de família. Então, ele não é um princípio que soberano. Pode existir a mitigação desse princípio. Que é assim que algumas bancas mais pesadas, assim, adoro falar essa palavra bonita, né? Ai, mitigação disso.